Boa noite. Começa agora o programa Porto Futuro, o nosso bate-papo semanal sobre o maior porto da América Latina e a nossa cidade de Santos. Hoje, num dia especial, recebemos aqui o diretor de logística da Eldorado Brasil S.A., Flávio da Rocha Costa. Flávio, prazer ter você aqui. Acho que é um dos expoentes do nosso porto, da nossa área. Acho que a gente participar de programas como esse, que é um grande projeto que você está criando, é muito importante para a gente conseguir levar para a população o que efetivamente está acontecendo no porto, o que efetivamente a gente, como empresa, está conseguindo entregar para a população e entregar para o país. Muito obrigado. Vamos falar muito, porque celulose, eu acho que é uma atividade super moderna, né? Sim. Para quem vive porto, é um produto que a gente vem operando em maior volume recentemente, com o cluster aqui, né, da celulose. Sim. Então vai ser interessante a gente passar essa informação para o nosso público. E na bancada, nós temos aqui também da Eldorado Brasil S.A., Otávio Grotoni, executivo de projetos da empresa, e o gerente de logística, Marcelo Falcão, entrevistando aqui hoje, então, o Flávio e batendo esse papo, né? Flávio, para a gente começar, acho que seria legal você falar um pouco do mercado da celulose, né? O que é esse produto, né? Eu acho que a origem, né? Então, acho que um panorama geral, né, do que é essa operação. Sim. Não, a celulose, a gente gosta de dizer, né? Quando vem a palavra celulose, o pessoal fala do papel, né? Sim. Então, nada, assim, de uma forma bem simples, o que é a celulose? A celulose é a matéria-prima para produzir o papel. Então, quem são os clientes hoje do Brasil, né? Quem são os clientes hoje de Eldorado que compram a celulose brasileira? São aqueles que vão produzir o papel. Então, ele faz a produção do papel. Algumas empresas, depois que ela produz o papel, ainda vende para outras empresas para finalizar o papel, quer fazer o papel higiênico, um guardanapo. Ou até, dependendo, né? Por exemplo, a gente tem clientes na China, que são clientes muito grandes, que eles fazem a produção do papel e também faz a finalização, quer dizer, ele finaliza e tem um produto final, onde ele vai vender diretamente para o mercado. Então, esse é o mercado hoje que nós temos da celulose. O importante dizer que esse mercado ele tem alguns segmentos, né? Então, por exemplo, o nosso segmento é a celulose de eucalipto, que aí depois a gente pode falar um pouquinho mais, um pouco de como que a gente faz essa plantação, de como que a gente trata o eucalipto, a nossa floresta. Então, tratando da celulose de eucalipto, a gente chama que é uma fibra curta, que é um produto mais macio, né? Então, para que tipo de segmento que a gente vende? Para aqueles caras que vão produzir uma linha tissue. O que é tissue? Papel higiênico, guardanapo, lenço de rosto, papel toalha. Então, que é o segmento hoje dentro do mundo que mais cresce. Seria mais premium. Na verdade é o que mais cresce hoje, né? Primeiro porque as pessoas, muita coisa de plástico já está virando papel, né? Então você substitui o plástico pelo papel. Fora outros produtos também que estão sendo substituídos pelo papel. E segundo porque as pessoas estão deixando de usar pano, estão deixando de... você pega, por exemplo, na China, que é o maior consumidor de celulose do Brasil, o pessoal que sai do interior, vem para a capital, começa a usar lenço para enxugar o rosto, usa guardanapo, usa o próprio papel toalha para fazer limpeza. Então, imagina, a migração de quantos chineses estão saindo do interior, vindo para a capital e consumindo esse tipo de papel. Então, hoje a linha tissue, que são essas linhas descartáveis, são os produtos que mais crescem. Aí você tem um segmento do imprimir e escrever, que aí é o papel sulfite, é o caderno, é o livro, que ainda você pega Estados Unidos e Europa, é um segmento em queda, né?
pela digitalização hoje do mundo. Então você pega ali os mercados mais maduros como Estados Unidos e Europa, a cada mês ele vem tendo um decréscimo, mas em contrapartida, quando você pega a Ásia, ele se mantém. Então ainda existe essa necessidade de você ter essa parte do imprimir e escrever ainda nessa região da Ásia. Aí você tem uma linha de segmento que são embalagens. Essas embalagens, principalmente na pandemia, né, teve um crescimento absurdo, porque você, quando recebe lá o pacotinho em casa, todo aquele pacote que tem uma embalagem com fundo branco, ali vai a celulose de eucalipto. Aonde tem mais? Na embalagem do remédio que você compra, no alimento que você vai no supermercado, tem a caixinha de pizza, tem a caixinha de hambúrguer. Então todas essas embalagens também é um outro segmento que nós temos, que nós vendemos para esses clientes. E por fim, o quarto e último segmento são papéis especiais, que a gente fala. O que são os papéis especiais? Se a gente olhar aqui esse fundo onde você tem essa parede que tem uma imitação de madeira, na verdade ali tem um papel que tá fazendo essa imitação. Papel de passaporte, papel de bobina de cartão de crédito naquela térmica. Então aí são divisões para os papéis especiais. Então esses são os 4 segmentos que hoje a Eldorado está atuando. O maior mercado da Eldorado é a Ásia, praticamente a China. A questão da opção de venda ou a estratégia de distribuição de mercado, isso segue algum modelo corporativo de tendência de mercado, ou é uma opção da empresa abastecer esses mercados específicos? Na verdade são as duas opções, né? Se você pegar hoje o mercado global de celulose, hoje o Brasil é o maior exportador de celulose do mundo, né? O maior produtor ainda são os Estados Unidos, mas o maior exportador de celulose é o Brasil. A gente exporta aí mais de quase 20 milhões de toneladas aí no ano. Então, como que é essa divisão hoje? Se você pegar os relatórios de exportação do Brasil, você vai ter praticamente quase 50% sendo exportado para a Ásia. Quando a gente fala Ásia, é China. Você pega lá próximo dos 30% para a Europa. Esse ano ainda a Europa teve uma certa retração, tá? Mas é um mercado maduro em cima desse percentual. 20 e poucos por cento ali, considerando Canadá, Estados Unidos e México, e as demais está na Latinoamérica. Então a Eldorado hoje ela exporta praticamente 95% do que ela produz, 5% fica no mercado interno, e os demais a gente faz essa distribuição. E essa distribuição a gente vai avaliar qual que é a rentabilidade versus aonde eu consigo colocar um maior volume. Então, como o Brasil já exporta, a gente já é dito 50% para a Ásia, por que não fazer alguma coisa muito diferente disso, né? Até porque o maior mercado, e hoje o mercado que mais cresce está lá. Para você ter uma ideia, Mauro, hoje o mercado de celulose ele cresce em torno de 1.200.000 toneladas por ano. Então, quer dizer, você pega uma linha de produção nova, a gente está falando aí em linha de produção de quase 2 milhões, então uma linha de produção, a cada 2 anos você tem uma linha de produção sem qualquer problema de você construir. Vai ter demanda para poder consumir essa celulose. A Índia é um mercado potencial também. A gente está falando muito da Ásia, tudo, né? Principalmente China, mas pelo tamanho da população, imagina-se que também seja um potencial grande de mercado aí. Cara, é interessante, né? Tanto a Índia quanto a China, a gente sempre brinca, né? Pô, é o maior mercado, vamos dizer, de carne. Não, se a Índia resolver comer carne de boi, não vai ter boi no mundo para... E a mesma coisa, a gente fala tanto para a Índia quanto para a China. Se todos os chineses ou indianos resolverem usar papel, não vai ter papel para o mundo inteiro, né? Exatamente. Mas é claro, brincadeiras à parte, ele hoje não é um mercado onde nós atuamos. A gente chegou a fazer uma venda, mas vendas muito pequenas, bem específicas. Então hoje não é um mercado que ainda descobriu o potencial da celulose brasileira. Então ainda é um mercado que pode ser que em algum momento ele vire. Até pela parte cultural também da utilização do papel na Índia.
no caso da China, tem um potencial crescimento, e a gente considera a Ásia também, quando a gente fala um pouquinho também daquele mercado de Paquistão, aquele mercado lá de Vietnã, que também é um mercado que vem aos poucos também tendo um incremento. Crescendo, né? Flávio, só para entender melhor, você falou que o Brasil é o maior exportador de celulose e os Estados Unidos o maior produtor. Isso. Né? Então, assim, o que eu entendi é que os Estados Unidos... diferença? Exatamente, né? Até para o público poder entender qual é essa diferença. Como que um produz mais e o outro exporta mais? Porque é o seguinte, você pega tanto nos Estados Unidos como no Brasil e na Europa, as empresas que produzem papel, as mais antigas, né? A gente está falando de empresas até centenárias, elas produzem a sua própria celulose. Então, por exemplo, você pega nos Estados Unidos, as grandes empresas produtoras de papel, grande parte delas, elas têm a floresta dela, ela planta a floresta dela, ela colhe, ela produz a celulose, e a celulose vai líquida, da onde produziu a celulose, da fábrica, para mandar para a fábrica de papel, ela vai líquida. No nosso caso, o que vem ocorrendo? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, como são fábricas muito antigas, essas de celulose, acaba que quando o cliente ele vai fazer um investimento, ele dá preferência de investir na fábrica de papel. Por quê? Eu vou modernizar ela, é onde está o faturamento dele. E ele acaba deixando de investir na fábrica de celulose. Vai chegar um momento que para ele é melhor ele comprar celulose nossa. Vou comprar celulose, ficar muito mais barato do que eu ficar mantendo essa fábrica de celulose que ele transfere líquida. Então ele compra a nossa celulose, que é um fardo sólido, e aí ele joga lá na linha de produção dele para poder produzir o papel. Então por isso que eles ainda são os maiores produtores, porque eles têm essas fábricas todas interligadas. E aí deve acabar virando essas áreas de produção deles para outros segmentos. Na verdade, muitas das empresas, elas acabam até desativando, são fábricas muito, muito antigas e requer um investimento muito alto, né? Hoje, para você investir numa fábrica de celulose, você não, menos de 15 bilhões de reais, por exemplo, você não consegue abrir uma fábrica nova. Então, como são investimentos altos, eles dão a preferência de investir no negócio deles, que é o papel, a produção do papel, e aí acaba fazendo uma conta que fica melhor para eles comprar a celulose importada do Brasil, né? No caso, eu estou falando dos Estados Unidos e da Europa. Legal. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos falar um pouco de meio ambiente e sustentabilidade. Voltamos após o intervalo. Voltamos com o segundo bloco do programa Porto Futuro, hoje recebendo Flávio da Rocha Costa, diretor de logística da Eldorado Brasil S.A. Flávio, agora falando de meio ambiente, sustentabilidade, acho que é interessante, né, o telespectador conhecer mais sobre a produção da celulose e o que isso gera, né, de benefícios para o meio ambiente, na produção, né? E até você pode entrar um pouco aí na operação também, né? Legal. O que isso tudo envolve. Legal, acho que até primeiramente queria agradecer aqui ao Sidney, nosso responsável aí pela comunicação nossa, a Ana, nossa assessora de imprensa, obrigado aí pela presença. Isso aí. Sempre nos honrando aí pela presença aí deles. Bom, vamos falar um pouco, a gente tem assim o privilégio, Mauro, né, todos nós aqui, de trabalharmos numa empresa absolutamente sustentável, né? A empresa de celulose, ela é uma empresa sustentável já de nascença. Por quê? Porque primeiro eu vou plantar uma árvore para poder produzir o papel. Então, quando você planta uma árvore, numa região totalmente à parte, né, da onde você tem áreas de conservação ambiental, tanto que a gente está localizado na região de Três Lagoas, que é o Mato Grosso do Sul, praticamente ali na divisa entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então é uma região realmente que era até para gado, né, no passado você tinha muito gado, então a gente acaba aqui substituindo o gado
por eucalipto, então você planta a árvore, e o eucalipto nada mais ele capta, né? Ele captura, ele sequestra gás carbônico da natureza, né? Sim. A gente aprendeu lá, já faz um certo tempo, né? Lá na nossa aula lá de química, de biologia, que tem a fotossíntese, né? Então, qual que é a nossa vantagem? Quando a gente planta uma árvore de eucalipto, ela leva 7 anos para poder crescer. E depois a gente faz uma poda dessa árvore para poder fazer a produção da celulose. Então, como eu a cada 7 anos eu estou replantando, isso sempre você tem uma árvore nova fazendo a captação do gás carbônico na atmosfera. Então, é uma empresa que já nasce sustentável por si só. Para você ter uma ideia, assim, falando um pouco de números, em 10 anos, mais ou menos, de operação do Eldorado, a gente já sequestrou 12 vezes mais gás carbônico do que a gente gerou. Então, poxa, assim, enquanto você tem empresas aí que estão trabalhando fortemente para em 2030, tentar zerar 2040, tentar zerar, né, carbono zero, nós já estamos realmente à frente devido ao trabalho que nós fazemos, né? Então, isso é muito importante o público entender. Isso, nós plantamos, e plantamos numa área onde normalmente ou tinha gado, ou tinha alguma outra coisa. Por quê? A gente faz essa substituição para o melhor, até naquela própria terra que não está sendo utilizada. Hoje, Eldorado, para se ter uma ideia, a gente tem 293 mil hectares de floresta plantada para a produção, e ainda assim a gente faz uma conservação de em torno de 117 mil hectares de florestas nativas. Então a gente também pega as florestas nativas e por responsabilidade nossa a gente faz essa conservação. Então, poxa, aí dentro desse trabalho que nós temos das florestas nativas, é muito interessante, porque além de a gente conservá-las, puxa, a gente faz todo o monitoramento de animais. Então você tem tantos monitoramentos, a gente distribui câmeras, né, que são espalhadas nas florestas, então a gente tem muito monitoramento, tanto animais que estão em extinção, tanto animais que estão prestes, em algum momento pode estar em extinção, então a gente faz todos esses controles e faz essa captação e o controle desses animais que estão dentro dessa floresta, falando da parte das florestas nativas. Já a parte das florestas plantadas, como eu falei, o ciclo é a cada 7 anos a gente replanta a árvore novamente. Então esse é mais ou menos a parte de floresta. Quando a gente fala de produção, como é que é feita a celulose? Eu vou tentar falar de uma forma mais simples possível, né? A gente pega a madeira, a gente corta essa madeira em cavacos, que a gente chama, que são pedaços pequenos de madeira, colocamos ela numa espécie de uma panela de pressão e cozinhamos essa madeira. Aí ela vai ficar aquela celulose, aquela madeira cozida, marrom. A gente tem um processo que nós tiramos os resíduos, né, que a gente chama até de lignina dessa madeira, e a gente vai levar essa lignina para queimar na caldeira. E aí a gente gera a nossa própria energia. Sim. Hoje a Eldorado gera a sua própria energia e ainda mais vende energia no mercado. Mais ou menos 50 megas a gente vende para o mercado. Então, além da gente ser sustentável no meio ambiente, a gente também é sustentável porque a gente gera a nossa própria energia no sistema de produção. Uma energia limpa que você oferece ainda para o mercado. E ainda a gente vende no mercado. Né? Então, nesse processo, a madeira ficou aquele cozido lá, marrom, a gente coloca uma série de produtos químicos que vão branquear esse produto, e aí depois eu trago ela para uma secagem, e a partir dessa secagem ela vai ter o formato de uma folha, né? O que é a celulose? É uma folha grossa, né? Essa folha a gente embala ela em fardos de 2 toneladas, pronto, a gente está com um fardo de celulose onde a gente vai vender para o mercado. Então, em Minas Gerais, esse é um modelo aí de operação. Ô Flávio, quando você falou a questão da sustentabilidade, né, do período de corte para levar a madeira para a fábrica, normalmente você fica com resíduos da madeira, né? Galhos, troncos. Toco, é feito alguma destinação para esse resíduo da árvore? Você sabe que esse era um desafio. Como a Eldorado é uma empresa que fez 11 anos agora, dia 12 de dezembro, né?
Então, como a gente é uma empresa nova, a gente começou a olhar, o que a gente pode fazer com esses tocos que ficam, né, na floresta, porque depois eu tenho que retirar esses tocos, né? E muitas vezes a gente descarta eles. Porque eu tenho condição de fazer alguma coisa? Sim, temos. Então nós dentro da própria empresa, dentro do próprio site da Eldorado, nós construímos uma termoelétrica. A gente até participou de um leilão do governo, então hoje a gente tem capacidade de produzir 50 megas, quer dizer, além da produção que eu tenho na linha de produção, eu pego esses tocos, pico eles e levo eles para essa termoelétrica, onde eu produzo mais 50 megas, quer dizer, consigo atender aí uma população aí de mais de 1 milhão de pessoas com essa termoelétrica. Então, além da produção, a gente ainda tem a termoelétrica que faz esse trabalho aí da geração de energia limpa. Quando a gente fala, Flávio, de um processo sustentável, uma coisa que vem à cabeça é a utilização da água, né? A produção de celulose, ela exige uma captação de água, um volume bastante expressivo. Como funciona a utilização e a devolução dessa água para o meio ambiente, esse ciclo de... Da mesma forma que a gente fala do meio ambiente, da parte da floresta, a gente também tem da água. O que acontece? Pode olhar que todas as fábricas de celulose, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, elas estão à beira de algum rio. Por quê? Porque a gente precisa utilizar a água para a produção. Mas é interessante que assim, tudo que eu capto do rio, dessa água, eu devolvo praticamente 90% da água que eu capto. Por quê? Eu vou utilizar 10% dela na minha produção. E normalmente quando eu devolvo ela, eu devolvo ela ou igual ou melhor do que a gente fez a retirada. Tanto que quando a gente faz a devolução da água para o rio, a captação dela é na corrente do rio, na descida, a gente faz a captação da própria água que a gente está fazendo a devolução no rio. Então é um trabalho realmente primoroso, né? É um trabalho extremamente químico também, a gente tem sempre análises constante dessa água para que a gente sempre faça uma devolução condizente dessa água aí para o rio. E falando de sustentabilidade, né, aí também muita discussão hoje em dia sobre as ODS, né, da ONU, toda a questão de erradicação da fome, geração de emprego, inclusão, tudo isso, mudando um pouco aqui, mas falando a questão aí do trabalho portuário, né, a operação da celulose, ela é a que mais emprega hoje os trabalhadores, né, numa escala de navios. Como é que acho que seria interessante você colocar isso também, porque eu acho que foi uma decisão também muito acertada do Porto, né, quando abriu a oportunidade da entrada da operação da Eldorado, porque além de ser uma carga limpa para aquela região, né, uma região que não estava operando, e toda a geração de trabalho que vocês oferecem, né? Sim, Você citou um ponto importante do Pacto Global da ONU. Nós seguimos esse pacto, tá? Nós atendemos até 17 pontos do Pacto Global, e nós também somos habilitados, né? Muitos dos nossos clientes exigem habilitações e certificações para que a gente possa estar vendendo essa mercadoria internacionalmente. Então a gente tem certificação desde a cadeia florestal, que é uma certificação internacional que a gente chama de FSC, até certificações halal, certificações kosher, que são específicos para alguns mercados. Então é bacana pontuar isso. Quando a gente fala de porto, né, de mão de obra no Porto de Santos, primeiro, que eu acho que é importante falar para o telespectador, é que o Porto de Santos, a importância do Porto de Santos para o mercado de celulose. Por quê? Porque sem a gente não ter esse espaço, às vezes de 50, o nosso terminal são 53 mil metros quadrados. Sem esse espaço de 53 mil metros quadrados, a gente inviabiliza o investimento de 15 bilhões de reais ou 20 bilhões de reais numa fábrica de celulose. Olha a importância do porto, né? Que a gente divulga, olha, a gente inaugurou um terminal novo, 52 mil metros quadrados, consigo colocar 72 vagões lá dentro, consigo fazer 3 milhões de toneladas e investir mais de 500 milhões de reais. Mas,
Se eu não tivesse esse espaço para poder fazer a transferência, escoar a carga, eu não conseguiria fazer um investimento de até 20 bilhões de reais lá no interior do Brasil, no Mato Grosso do Sul. Então, acho que esse é um ponto importante para as pessoas olharem, quando as pessoas veem o porto, né? Se a gente tem essa situação, imagine os demais outros players que operam no porto. E aí a gente vai falar da mão de obra. Hoje, a gente tem que entender primeiro a mão de obra no porto, né? Nós temos a mão de obra chamada TPA, que é o trabalhador portuário avulso, e a gente tem a mão de obra, que é onde a gente contrata, a gente vincula esses trabalhadores portuários, porque a gente tem uma legislação específica no Porto Santos. Quer dizer, o pessoal que opera o porto, seja no armazém, seja no costado, nós não podemos contratar de fora do órgão gestor de mão de obra, o famoso órgão. Ele tem que ter um registro ali. Então, a gente só consegue fazer a contratação dentro do órgão, seja para vincular ou seja para mão de obra avulsa. E aí entra o ponto do seguinte, o que é melhor para Eldorado? A gente sempre enxerga e a gente sempre defendeu o trabalho avulso do trabalhador portuário avulso. E a gente sempre deixou isso muito claro para os sindicatos. Sim. Mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, aí eu posso explicar mais, a gente pode explicar mais no próximo bloco. Tá ótimo. Vamos fazer um intervalo, a gente volta no terceiro bloco com mais um bate-papo aqui com você, Flávio. Voltamos em seguida. Voltamos com o terceiro bloco, com o Flávio da Rocha Costa. Flávio, falamos então aqui sobre o trabalhador portuário avulso, né? O trabalho em geral na operação portuária aqui da celulose. Acho que para você, então, continuar o raciocínio. Só para finalizar, então, hoje a Eldorado, ela contrata aí mais de 500 pessoas, né, como trabalhador avulso. E emprega mais aí de praticamente 100 pessoas como profissionais vinculados, né? A gente defende muito o trabalhador avulso porque para a gente é o melhor modo, né? A melhor prática, é mais fácil, é mais prático, mas tem que ser sustentável, né? Quando você trata um assunto onde você começa a ter uma certa dificuldade, principalmente de produtividade e tudo, a gente tem que sentar e revisar. Então, em que momento que nós estamos? Hoje, o mercado de celulose, não só Eldorado, mas como todos os nossos concorrentes também, somos o maior empregador do trabalhador portuário avulso. Hoje, quem mais emprega o trabalhador portuário avulso é a celulose. Então, o que a gente está querendo fazer? A gente está chamando os sindicatos, a gente tem um bom relacionamento, a gente, volta a dizer, a gente sempre divulgou que gosta do trabalho do TPA, mas a gente tem que chegar num ponto em que fique bom para eles também, claro, e que fique bom também para as empresas de celulose, para a gente conseguir ser melhor naquilo que a gente está fazendo, né? Melhorar, porque hoje você tem tecnologia, hoje você tem novos equipamentos, você tem condições de criar novas opções de embarque e a gente ainda vive um momento um pouco estagnado. Então a gente está de alguma forma, de uma maneira aí bem tranquila, também a gente sabe que a gente não quer fazer uma mudança radical, mas a gente já quer começar iniciar aí uma conversa com os sindicatos para que a gente chegue também, da mesma forma que nós somos produtivos na cadeia toda, a gente conseguir evoluir juntamente com eles. E falando da logística, acho que é interessante você comentar também como é que os principais modais que vocês utilizam. A carga, ela agora também, principalmente com a operação própria de vocês ali no terminal, mas vocês embarcam muito em container, tem essa discussão no porto sobre capacidade
de movimentação, né, de containers e uma possível necessidade futura da gente ter mais um terminal operando, o que isso impacta a operação de vocês e também, lógico, a operação direta, os acessos ao porto, a gente tem todo esse problema aqui também que é discutido, né, com a autoridade portuária e com o governo. Né? Sim, vamos lá. Como que é a operação logística hoje da Eldorado? Nós embarcamos 50% mais ou menos em breakbook. O que é o breakbook? É nada mais você colocar a carga no porão do navio. Sim. E 50% nós embarcamos em container. Tanto que esse ano até vai dar um pouquinho mais de container. A Eldorado esse ano já está, até o último mês, ela é o maior embarcador de container dry do Brasil, de container de carga seca do Brasil. Então a gente tem realmente uma operação bem forte no container, principalmente para a Ásia. Então essa é a nossa operação. Então a gente varia, às vezes tem ano que 60 no container, 40 no breakbook ou vice-versa. No nosso terminal em Santos, nós só embarcamos breakbook, até porque nós não podemos fazer embarque de container. Então sim. O que nós conseguimos fazer no nosso terminal é receber essa carga e estufar o container. Então a gente estufa dentro do nosso terminal, mas o embarque normalmente é feito pelo BTP, que é a operação mais próxima, mas nós temos também operação de containers onde nós embarcamos a DP World e também na Santos Brasil. Sem contar que a gente tem uma operação muito forte no sul do país. Nós embarcamos também container nos portos do sul. Então a gente embarca em Paranaguá, Itapuá e Navegantes. Então posso te dizer que 45% do nosso volume é embarcado também no sul. E os 65% é embarcado aqui em Santos. Então, essa é mais ou menos a visão. Para a carga chegar até o terminal, ou nos terminais do sul, a gente hoje utiliza caminhão. Então, a gente embarca aí mais de 150 caminhões por dia, parte vai lá para o sul e parte vem aqui para o nosso terminal no Porto de Santos, onde o Falcão é o responsável pela operação. Mas nós estamos preparados para operar trem e operar hidrovia. Inclusive, no começo lá da operação, esse era o desenho inicial nosso, né? A gente está na beira do Rio Paraná e está do lado do Rio Tietê. Então, a gente tem um porto, a gente tem um TUP, que é um terminal de uso privado, dentro da fábrica. Então, eu posso carregar barcaça lá. Essas barcaças, elas iam, né, naquela época, ou no futuro, podem ir até Perdeneiras, que é no interior de São Paulo. Ali a gente transborda para a ferrovia e vem para Santos por ferrovia. Ou a segunda opção, que é eu transferir a carga de Três Lagoas para Aparecida do Taboado, 90 quilômetros ali da fábrica, e eu tenho um terminal intermodal em Aparecida do Taboado. Recebo essa carga lá e transfiro também para o trem, que vem diretamente aqui para o Porto de Santos. Então, essas são as duas opções que nós temos. Claro, nós estamos testando, fizemos alguns testes aí com a ferrovia para receber os vagões, estamos avaliando a operação juntamente com os operadores de trem, então a gente está aguardando. Quais são os grandes riscos, né? Por que a gente parou a operação de hidrovia? Por uma situação que nós temos em Nova Vaiandava. É uma situação de pedras que tem ali. Então, toda hora o calado, o rio, ele baixava, e aí eu não conseguia transportar a barcaça. Sim. Ou eu tinha que diminuir a quantidade de carga dentro da barcaça. Então, isso inviabiliza qualquer investimento. Quer dizer, hoje, para você fazer uma operação aí de hidrovia, você vai gastar mais de 10 milhões, né? Mais de 200 milhões. Então, assim, você vai fazer um investimento alto desse para ter esse problema de calado, não dá. Então, hoje, agora, o governador começou as obras em Nova Vaiandava. Então, a gente acredita que ao término dessas obras, que devem ser mais uns 3 anos, mais ou menos, a gente possa voltar a pensar em algum momento em retornar para a hidrovia. É uma possibilidade que a gente sempre está estudando. Sim, tá? Claro. E com relação à parte de Taboado, é a operação mais assim, vamos dizer, que a gente pode iniciar de imediato, tanto que a gente está fazendo alguns testes. A gente não tomou ainda a decisão se a gente entra mais forte na ferrovia ou não. A gente deve tomar essa decisão aí no próximo ano. Mas a operação é essa, a gente está preparada para isso. Você falou de acesso, o governo, como nós fizemos o leilão da área, né, do nosso terminal, o governo tinha um compromisso de entregar para a gente uma linha férrea para chegar no nosso terminal, e tinha um compromisso de entregar o viário, né,
aquela área onde você tem o acesso para chegar de caminhão, e um viaduto. Porque senão acumularia muito caminhão ali naquela área, que é a área onde estão os 3 terminais de celulose, mas o terminal de suco. O que aconteceu? Terminal pronto, e a gente percebeu que não ia ser entregue o viário, o viaduto e nem o trilho. Então agora com a FIPS, né, a FIPS oficializou, que é a ferrovia interna aqui do Porto Santos, oficializou que em um ano deve entregar essas 3 linhas para atender os 3 terminais de Está dentro do caderno de obrigações deles. Está dentro do caderno e eles já estão se movimentando para entregar. E nós acabamos assumindo a obra do viário e do viaduto, porque imagina, a gente deve ter essa obra, tanto do viário quanto do viaduto, já pronto agora no começo do ano, aí até abril acho que a gente já tá com tudo entregue. Mas sem essa obra, ela inviabiliza a operação de todos os 3 terminais, quer dizer, então a gente acabou que assumindo, é claro, de uma forma onde a gente vai pedir o reequilíbrio, né, claro, a devolução desse dinheiro do governo, mas de alguma forma a gente teve que entrar e produzir para poder... De certa forma, claro que não era o planejado, pelo que você falou, não era o programado, mas a gente sabe que o privado ele é mais veloz do que o público, sim, mais eficiente. Sim. E também tem uma falta de recurso também do governo federal. Então, o melhor dos mundos realmente era que o investimento fosse privado, mas estivesse dentro do pacote. Mas isso tinha que estar contado lá no início, quando vocês participaram do leilão, né? Esse é um grande desafio no Brasil, né, o Mauro? Porque assim, quando você faz o aporte de investimento, quando você decide entrar num bid, por exemplo, no caso lá da área do terminal, a gente coloca na conta aqueles custos que você sabe que vai ter na operação, né? Sim. Em nenhum momento a gente colocou que ia ter um custo de investimento, claro, de viaduto. Então, só que se você não se antecipa a isso, ou você não trabalha isso juntamente lá com a autoridade portuária ou com o ministério, acaba-se que a gente vai criar um colapso. Se você vai hoje no nosso terminal ali, já está uma faixa de Gaza, como diz aí o Otávio, tá uma faixa de Gaza lá, porque você tem um caminhão entrando para descarregar fertilizante, você tem os carros que vão trabalhar nos terminais, você tem o caminhão da celulose, Cara, realmente é algo, se não tiver esse viário, realmente a gente pode criar um gargalo lá, uma dificuldade bem grande. Sim. Por favor. Então, eu ia comentar, a matriz logística da Eldorado apesar de parecer simples, mas ela é extremamente complexa, porque você hoje tem que contratar aí 150 caminhões, não é uma missão muito fácil, ainda mais quando você tem a competição da safra do açúcar, ou do milho, da soja, etc. Mas, assim, a distribuição da carga ela não vem só para Santos ou para exportação, ela é entregue também no mercado interno e nos países aqui do Mercosul. Podia explicar um pouquinho aí, ou comentar um pouquinho sobre essa dinâmica também, que faz parte da cadeia de distribuição, né? Nós temos uma parte da produção que fica no Brasil, aí a gente atende desde Goiás, a gente atende muito a região do sul do país, e aqui também em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, são as 3 grandes regiões que nós atendemos, que são clientes que produzem papel, né? Nós temos uma operação também forte com a Argentina. Então, a gente cruza, vai de caminhão até a fronteira, e da fronteira lá em Foz do Iguaçu a gente faz o cruze para os clientes também que estão na Argentina. E tem e de vez em quando aparecem algumas vendas spots ali para a Bolívia, a gente faz a venda também para esse mercado. Os demais mercados da Latinoamérica a gente acaba atendendo de container, porque não é um volume grande que você consegue colocar num navio breakbook, né? Você consegue encher o porão do navio, então a gente acaba aqui migrando para o container para fazer essa distribuição para a Colômbia, para o Panamá, para a República Dominicana, onde a gente tem também outros clientes. Eu queria que, Flávio, se você pudesse também compartilhar aí com o público
como a gente monitora todas essas operações, que é a torre de controle, né? A gente tem um projeto já de 5 anos de implantação, que é a torre de controle, que é onde nós temos todos os indicadores e todos os, vamos dizer, os passos da cadeia medidos, Sim. que quando eles extrapolam, acionam um alerta e a gente tem que tomar uma decisão, tomar uma ação para que a gente não tenha problema dentro da cadeia. Isso vai desde a contratação do caminhão na fábrica até a entrega no cliente final. Então, Flávio, já fica o compromisso aqui, o convite para você retornar, para explicar sobre esse projeto da Torre de Controle, como é que é o funcionamento. Legal. E é um prazer ter recebido você. Infelizmente, nosso programa já chegou no final, mas acho que fazer essa dinâmica aqui com essa equipe excelente que vocês têm é um grande prazer. Sucesso nas operações Eldorado em 2024 e retornamos no próximo programa aqui com vocês. Obrigado, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e a gente está à disposição aí de sempre estar falando um pouquinho da nossa operação aí para os telespectadores. Obrigado, esse foi o programa de hoje. Retornamos na segunda-feira, na próxima segunda, sempre depois do programa Roda Viva. Boa noite.